aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é história. Nós vamos falar sobre o período pré-colonial e um pouquinho do período colonial do Brasil. Bom, gente, espero muito que vocês gostem. Se gostar, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha. E é isso, gente, bora pro vídeo. Vamos entender então o que estava se passando na Europa, onde estavam os nossos colonizadores. Na Europa visava muito o mercantilismo, que era a forma comercial, a forma econômica da época, né? Mercantilismo, então, o acúmulo de bens, né? O acúmulo de metais preciosos, colônias para desenvolver matéria-prima, ouro para a metrópole, navegações e várias outras coisas. Nós tínhamos como força política o absolutismo, então o rei e o poder hereditário. Então, estava acontecendo isso. Era o auge das grandes navegações. E o Brasil estava aqui. O Brasil, gente, a gente aprendeu na escola que o Brasil foi descoberto, que Pedro Álvares Cabral estava lá no caminho das Índias, aí ele pegou uma tempestade, um vento forte que fez ele mudar de rota, e aí ele veio parar aqui, foi toda aquela coisa bonita. Na verdade, a gente sabe hoje que não foi bem assim. As professoras do jardim nos mostram desse jeito para criar tipo um patriotismo na gente, uma coisa meio heróica, sabe? Mas a gente sabe que não foi isso de verdade. Na verdade, Pedro Álvares Cabral somente inaugurou o Brasil e foi embora, sabe? Então, em 1500, eles sabiam que o Brasil existia, sabia que tinha essa porção de terra e, inclusive, já existiam alguns portugueses, alguns europeus vivendo aqui. Por exemplo, João Ramalho. Eles que eram aventureiros e vinham aqui no Brasil ver o que tinha. Então, na verdade, o nome nem era Brasil, né? Era Terra de Veracruz, que depois mudou para Brasil, a gente já vai entender o porquê. Então, foi só inaugurado o Brasil por Pedro Álvares Cabral. Ele veio, inaugurou e foi embora depois, nem ficou aqui para ver o que aconteceu. Então, gente, de 1500 a 1530, o Brasil, nesse período de 30 anos, foi só explorado. Então, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos aqui na costa do Brasil, aqui tem até um mapa pra gente entender melhor. Então, nesse pedacinho aqui, ó, na costa do Brasil, vieram portugueses, né, para proteger aqui a guarda, porque França e Inglaterra queriam se estabelecer aqui também, queriam tomar o Brasil. Então, eles tiveram que tomar as medidas protetivas para o Brasil. O que eles estavam fazendo então nesse período de 30 anos? Eles estavam explorando muitos recursos que tinham aqui. Por exemplo, o pau-brasil. Sim, essa arvorezinha tão pequenininha e tão rara, nos dias de hoje o Brasil era cheio disso. Daqui é um pau-brasil, tá, gente? Tô conseguindo ver? Olha só. Pau-brasil que eu ganhei. E hoje em dia é uma raridade a gente ter esse pau, essa árvore. Mas, naquele tempo, era muito cheio o Brasil. E por que o nome Brasil, né? Por ter muito dessa árvore e a seiva dessa árvore ser muito vermelha, que é boa para atingir tecidos, que também era uma das utilidades para que o pau-brasil era exportado. Então, além de virar madeira, móveis, sabe, essas coisas assim, também eles usavam a seiva, que tinha uma cor vermelha, para atingir tecidos. Por parecer vermelho, vermelho lembra brasa, Brasil, virou o nome Brasil e graças a Deus não é Ilha de Veracruz, que é um nome bem esquisito. Bom, pessoal, então nesse meio tempo também tinha o escambo com os índios. O que é escambo com os índios? Escambo era a troca que os portugueses faziam com os índios. Então, veio aqui 1500, primeiro contato com os tupis guaranis, primeiro contato com os índios nativos realmente da nossa terra, né? Então, o que acontecia? Para os portugueses terem a ajuda dos índios para cortar para o Brasil, para levar, eles faziam o escambo, que era a troca, por exemplo. Um índio aqui nas Américas nunca tinha visto nada daquilo. Tinha visto, mas, né, vamos imaginar. Nunca tinha visto nada daquilo, nunca teve contato com nada daquilo. Por exemplo, um espelho. Cara, um espelho, alguém que nunca se viu, tipo, só se vê o reflexo na água, assim, e a gente sabe que não é dos muito nítidos, né? Se vê assim no espelho, meu, fala sério, né? Um machado que
que é muito melhor, é muito mais afiado para matar o peixe, o inimigo. Então, eles faziam esse tipo de escambo, então trocavam espelhos, ferramentas, coisas assim, do que não era importante para os portugueses, mas era deslumbre para os índios. Então, eles faziam esse tipo de escambo. Trocar, então, o trabalho do índio, tipo, cortar o pau-brasil, mostrar para eles as riquezas, essas coisas assim, pelo escambo, troca das coisas, certo? Lembra do Tratado de Tordesilhas? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Bom, o Tratado de Tordesilhas aconteceu em 1494, ou seja, antes mesmo do Brasil ser inaugurado. Ou seja, que dá a mais entender, né, que já sabiam que o Brasil existia. Então, o que é o Tratado de Tordesilhas? É a divisão do país, do Brasil, para portugueses e espanhóis. Só que acontecia, a linha imaginária que dividia o Brasil ficava bem aqui, ó. Bem nessa linha. Imagina que tem uma linha aqui onde estou apontando o dedo. Pra cá, daqui pra cá da linha eram os espanhóis e daqui pra cá da linha eram os portugueses. Só que os portugueses viram que não ia ter território pra eles, porque a linha estava em cima do oceano. Então, eles pediram pro Papa mandar voltar 150 léguas pra esquerda. E aí o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias por parte dos portugueses. Vou colocar aqui um mapa para vocês verem. Elas eram assim, gente. Ao todo, 13 ou 15, não lembro agora, mas é esse número aí, por aí. E cada capitania tinha o seu capitão donatário, que administrava e cuidava. E também nós tínhamos os colonos, que cuidavam de pequenas porções das capitanias. Então, eu entendo o seguinte, nós temos as capitanias hereditárias, que são faixas, dividindo o Brasil, faixas imaginárias, dividindo, 13 ou 15 ao todo, e tinha um capitão hereditário, um capitão donatário para cada uma das capitanias, e colonos administrando também partes dessas capitanias. Ou seja, uma porçãozinha de terra aqui, uma porçãozinha de terra ali, outro colono, e assim vai até preencher toda a capitania. E o capitão donatário cuidava de tudo isso, certo? Então esse era tipo o sistema da época. Pessoal, isso que eu acabei de falar das capitanias aconteceu em 1530, então eu meio que me adiantei um pouquinho no assunto. Mas presta atenção agora, tá? Só pra dar uma introduçãozinha que eu falei agora, o bicho vai pegar. Bom, gente, então em 1530 o Brasil foi olhado com outros olhos. Por quê? Tava muito difícil fazer comércio com as Índias. Tava muito difícil. E estavam tendo alguns problemas também na Europa. Então eles olharam para o Brasil com olhos diferentes. Nossa, a gente tem uma colônia ali dando sopa, tem gente querendo invadir, vamos lá, vamos ver o que tem. E aí, o que aconteceu? Começaram a vir pessoas realmente para colonizar o país, para morar aqui. Então vieram alguns nobres, algumas pessoas de Portugal para vir morar aqui e estabelecer aqui. E aí que entra as capitanias hereditárias que eu comentei com vocês. Então pega aquele assunto e associa já aqui, tá bom? Sobre o Tratado de Tordesilhas, é importante falar que a França e a Inglaterra não reconheciam esse tratado. O que seria a Carta de Doação? A Carta de Doação era um documento que o capitão donatário entregava ao colônio, falando sobre os seus direitos sobre a terra. Então, olha, eu vou te dar isso aqui, você vai ter isso de benefício, você vai poder ter um escravo, você vai poder ter uma casa boa, parará, parará. Também nós tínhamos a Carta de Floral. O que é a Carta de Floral? São os deveres sobre a terra. Então, o colono ele recebia a terra do capitão donatário e ele ficaria com a terra de boas, de boinhas, se ele fizesse a terra ser fértil. Então, olha, você vai receber essa terra, você vai ter todos os seus direitos, mas você também tem deveres. Você tem que fazer isso, tem que produzir, tem que fazer ser fértil e fazer o que eu tô te dando valer a pena. Então era mais ou menos isso. Esse sistema de capitanias, capitão donatário, colonos, ele durou 19 anos. Em 1548 ou 1549, não se sabe ao certo a data,
esse sistema acabou. Por quê? Tava ficando meio difícil pro rei administrar tudo isso, porque ele tava sentindo que ele tava sendo enganado. Porque um capitão que tinha uma grande quantidade de terras vinha com pouco para apresentar pro rei, porque os 3 ou 15, que eu não lembro ainda, tinham que ir até o rei mostrar o que tinha acontecido e tal, quanto eles tinham lucrado assim, produzido. E o rei sentiu que estava sendo enganado, porque alguns que tinham grandes terras davam valores baixos, outros que tinham muito pouca terra davam valores altos, estava meio desconfiado daquilo. Então, em 1548 ou 1549, acabou esse sistema. O rei dessa época era Dom João III. E agora, qual seria o sistema que ia se colocar aqui no Brasil, né? Então, nós tínhamos o governo geral. Tinha o governo geral, que era o bambambam acima. Do governo geral saíam 3 vertentes: ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. O ouvidor-mor, ele ia cuidar da justiça, eram pessoas, tá? Então ele ia cuidar da justiça. O provedor-mor ia cuidar da parte financeira. E o capitão-mor ia cuidar da segurança, como se fosse a polícia, tá? Mas um pouquinho diferente. Mas só para ter uma ideia. Então, ouvidor-mor ia cuidar da justiça, provedor-mor, financeira, a parte financeira, e capitão-mor, segurança. Abaixo deles tinha a capitania hereditária, que eram os donatários, ainda se tinha assim. E abaixo tinha as câmaras municipais, que quem fazia parte se chamava homens bons, e eles eram eleitos indiretamente pelos donatários. Então eles elegiam eles por quê? Ia ficar mais fácil com essa administração cuidar do Brasil. Então, as câmaras municipais, que está aqui embaixo, iam saber das coisas do município, ia passar informação para os donatários. Capitanias hereditárias que iriam ali, que está numa região mais ampla, né, da visão, que iria passar para os mors, que iria passar para o governo. Então, quem realmente só iria comparecer? Uma pessoa ia comparecer ao rei e ia esclarecer as coisas. Então, ficou mais fácil assim ter a organização aqui. Então, governo geral, mors, ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, capitanias hereditárias, donatário e tals, e câmaras municipais, que eram os homens bons. Em 1534, eles começaram a escravizar os índios para trabalhar nas lavouras, para trabalhar forçado mesmo. Então, eles começaram a escravizar os índios. E foi uma coisa assim, porque a escravidão não é uma coisa legal, né? Mas falando sério, gente, às vezes a ganância nos leva a tanta coisa, né? Escravizar uma pessoa, bater, dar chibatada pra satisfazer um interesse seu, sabe? É uma coisa que a gente precisa repensar, porque ainda em alguns lugares do mundo, graças a Deus, não é muito comum, mas em alguns lugares do mundo ainda existe trabalho escravo. E é triste uma coisa dessa. E agora, quais que ficam os direitos dos colonos? Fica a mesma coisa que era antes ou muda? Então, o direito dos colonos era cobrar impostos, eles podiam julgar situações e até tipo, condenar à morte. Eles tinham uma boa casa, que chamava Casa Grande, né? Então, assim, tinham uns direitos bacaninhas. E os deveres agora? Os deveres, eles tinham que também fazer a terra ser fértil. Eles tinham que fundar vilas. O Brasil, que era a colônia, só podia fazer comércio com a metrópole. Então ele não tinha essa autonomia para poder comprar de outros países. Além do pau-brasil, também era muito produzido aqui a cana-de-açúcar, na região nordeste do país. Aqui no São Paulo, na região sudeste, era a extração do pau-brasil, certo? Ao norte, açúcar, cana-de-açúcar. Sudeste, mas aqui para essa região, era pau-brasil. E na região sul do país, era gado, tá? Então, eles transportavam, eles faziam esse pacto colonial com a metrópole. Para a venda dos escravos, existiam grandes feitorias aqui no Brasil, que eram grandes galpões que eram onde eram colocados escravos, e eles eram trazidos de navio para cá,
E, gente, era tipo assim, vou no shopping comprar uma bolsa, era como os colonos iam comprar os escravos, sabe? É uma coisa bem triste da nossa história, mas aconteceu um fato. Então, as feitorias eram onde os escravos ficavam para serem comprados. Tamoios, já ouviu? Tamoios é a aliança de índios com franceses. Então, era a aliança de índios com franceses contra os portugueses. O que aconteceu, então, pra a metrópole desviar, desviar o que estava acontecendo? Então, eles pegaram e fizeram o seguinte. O cunhadismo permitia o casamento de portugueses e índios. Por quê? Os índios tinham uma coisa muito forte. Quando eles faziam parte da família, eles falavam pra família, quando alguém fazia parte da família, eles abriam o jogo com a própria família. Então, eles davam as estratégias e tudo mais. Com isso, os portugueses poderiam se infiltrar dentro dos índios e entender quais são as estratégias deles e assim acabar com aquela aliança. Então, gente, acabou. Eu expliquei o período pré-colonial, entrei um pouquinho no colonial e espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva